Olá a todos, espero que todos estejam bem. Meu nome é Adalberto Magalhães, eu sou mestre em administração, sou professor universitário em cursos de administração, também leciono em cursos de pós-graduação na área de gestão. Atualmente estou responsável pela coordenação do curso de administração da Unifametro, aqui em Fortaleza, e também atuo como consultor empresarial na área de desenvolvimento organizacional, planejamento estratégico. Estou aqui a convite do CRA Ceará para conversar um pouco com vocês sobre planejamento estratégico, a importância do planejamento estratégico, especificamente em momentos de crise. Agradeço o convite do CRA Ceará e espero que esse momento, essa fala, seja de certa forma produtiva a todos que estejam assistindo esse vídeo. Nós vamos dividir a nossa fala em dois blocos. Primeiro, nós vamos falar sobre um plano de crise, um planejamento para o curto prazo, especificamente levando em consideração a situação atual, de pandemia, em função do Covid-19, de distanciamento social e o impacto econômico que as empresas tiveram daí decorrentes. No segundo momento, nós vamos falar de um planejamento de médio e de longo prazo, mas claro, a partir de todos os aspectos, da análise de todos os aspectos que as empresas estão observando e enfrentando nesse momento. Quando nós falamos de planejamento estratégico, é importante que a gente traga a importância da utilização do planejamento estratégico. Então, qual seria a importância de você ter realmente um planejamento dentro da sua empresa? O planejamento estratégico ele vai definir o norte, ele vai definir o caminho, o destino que você deseja para a sua empresa a partir de análises. Não é a partir de achismos, mas é a partir de análises. O planejamento estratégico ele reduz a tentativa e erro, ele reduz a improvisação no seu processo decisório dentro da sua empresa e dentro da sua gestão como um todo, trazendo mais assertividade a esse processo decisório. Uma empresa sem planejamento estratégico é como um barco à deriva no oceano em uma tempestade que em determinado momento vai para um lado, em determinado momento vai para o outro, diferentemente de uma empresa com planejamento estratégico, que nesse caso seria como um barco com um destino muito bem definido e todo um plano de ação para se chegar nesse destino, levando em consideração todas as possíveis intempéries, dificuldades que venham a ocorrer ao longo desse percurso. Bem, como eu disse, nós vamos começar falando um pouquinho sobre o planejamento para a crise, tá? Um plano de ação para a crise. E quando a gente fala de um plano de ação para a crise, o primeiro ponto que eu destacaria é: não existe um plano único que sirva para todas as empresas, que sirva para todas as organizações. O que eu estou querendo dizer com isso? Cada segmento de negócio terá um impacto diferente. E é importante que você, gestor, você administrador, você empresário, esteja ciente disso. Dentro dessa crise, nós temos, evidentemente, muitos setores que foram muito impactados de forma negativa em termos de resultados. Mas, em contrapartida, nós tivemos outros tipos de negócios, outros segmentos que apresentaram crescimento. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando falamos de um planejamento estratégico é entender muito bem o que mudou em cada ambiente, o que mudou no meu ambiente de negócios, né? Qual foi a mudança no comportamento do nosso consumidor, surgiram novos produtos, surgiram novos serviços, novas formas de entregar, novas formas de divulgar, enfim, há outras prioridades, outros atributos se tornaram mais relevantes. Então, eu preciso conhecer realmente toda essa mudança dentro do nosso segmento, e isso eu vou conseguir a partir de coleta de dados, através de coleta de informações. Eu preciso conversar com todos os stakeholders, com todos aqueles que, de certa forma, interagem, se beneficiam
contribuem com a organização. Então, preciso conversar com o meu concorrente, eu preciso saber o que meu concorrente está fazendo, eu preciso conversar com o meu cliente, o que meu cliente está querendo, que demanda eu posso atender, o que mudou na forma dele consumir o meu produto ou o meu serviço. Eu tenho que conversar com os meus colaboradores, eu tenho que conversar com os meus acionistas, eu tenho que conversar com a comunidade como um todo, eu preciso entender realmente o impacto de toda essa situação no meu negócio específico, no meu segmento de mercado. A partir daí, conhecendo, né, a nossa realidade, nós poderemos montar um cenário mais provável ao qual a nossa empresa vai estar inserida no curto, no médio e no longo prazo. Ainda focado nesse plano de crise, nessa necessidade de nós entendermos o impacto no momento atual da nossa empresa, justamente já pensando na retomada, né? Algo fundamental nesse momento é nós atravessarmos essa tormenta. Nós somos bombardeados todo dia por notícias de empresas que estão fechando, que estão demitindo, que estão reduzindo operações. Então, nós precisamos, nesse primeiro momento, pensar muito no atravessar esse período. E quando a gente fala de atravessar esse período, uma preocupação fundamental é você ter dinheiro em caixa, sem dúvida alguma. Nós precisamos de recursos para atravessar essa crise, isso tem que ser objeto de planejamento, é o plano de crise o qual eu estou falando. Nós precisamos procurar aumentar receitas e reduzir despesas. Claro que aumentar receitas nesse período de crise que a gente está vivendo, com muito nas organizações, é complicado, né? Embora, como já foi falado, alguns setores tenham apresentado crescimento, mas eu tenho que pensar em como fazer isso. De repente, antecipar algumas vendas, vender voucher, de certa forma, para prestar o serviço posteriormente, renegociar com os meus clientes, por exemplo, em eventos, não a devolução, mas que aquele serviço seja prestado mais adiante. Enfim, eu tenho que estar pensando na questão de receitas para o meu fluxo de caixa. E, ao mesmo tempo, fundamental nós estarmos avaliando a questão da redução das despesas. Ok? Então, nós precisamos ter um plano para isso, para enfrentar esse momento de crise. Muitas empresas, evidentemente, já estão fazendo isso, afinal de contas, nós já estamos aí há mais de 2 meses desde o começo desse isolamento social. Mas algumas ações que devem ser levadas em consideração nesse plano de crise dizem respeito, por exemplo, a pessoal. Então, nós tivemos aí a medida provisória 936/2020, que considera a suspensão temporária do contrato de trabalho ou a redução proporcional da jornada de trabalho. Esse é um ponto fundamental que você, administrador, empresário, gestor, precisa levar em consideração. Então, eu posso trabalhar a questão de antecipação de férias, eu posso trabalhar a questão da redução da jornada de trabalho, eu posso trabalhar a questão da suspensão do contrato de trabalho, e eu posso, em determinadas situações, quando nada disso for suficiente, a questão da demissão de alguns funcionários. Mas são ações que você precisa levar em consideração. Importante, tudo aquilo que diz respeito a pessoas, que tem impacto em pessoas, os seus colaboradores, tudo isso deve ser feito com total transparência, junto ao colaborador. Importantíssimo para a reputação, para a credibilidade da sua empresa, ok? Alguns podem até ser demitidos, mas alguns vão ficar. E esses alguns que vão ficar, assim como aqueles que foram demitidos também, eles têm que acreditar na empresa. A imagem da empresa está muito atrelado a isso. É uma excelente oportunidade da empresa mostrar, falando de planejamento estratégico, o quanto as suas ações são coerentes com seus valores. Muita empresa coloca como valor respeito, transparência. É a hora de mostrar respeito com os colaboradores, transparência, né, conduzindo essa situação com objetividade, né, mas também com toda a clareza que se faz necessária. Um outro ponto, além da questão de recursos humanos, é a negociação com fornecedores, ok? Então, isso tem que ser um ponto de atenção do gestor. Então, nós temos que tentar renegociar preços com os nossos fornecedores, prazos. Eu
me interessa ficar, por exemplo, com o meu estoque abarrotado, então eu vou negociar esse prazo de entrega com o meu fornecedor, postergando o pagamento daquela matéria-prima, aluguéis, enfim. Então a negociação com o fornecedor é algo fundamental também nesse plano de crise, assim como você rever, estudar, avaliar toda a parte relativa aos seus custos, impostos, encargos. Existem algumas ações, algumas leis, né? Nisso aí o papel do contador é fundamental, que podem fazer com que eu tenha um determinado alívio com relação a isso no curto prazo. Existe alguma maneira de eu postergar algum pagamento, né? Algum encargo? Então isso é um ponto fundamental. E aí a gente já puxa para o nosso passivo, né? Então, já estava falando alguma coisa a respeito, mas a prorrogação do nosso passivo também, algum tipo de financiamento, é outro objeto de atenção por parte do empresário, do gestor, do administrador. A busca por linhas de crédito, né? Então, é uma maneira de você estar injetando alguma coisa no seu caixa para você atravessar esse momento inicial aí da crise, tá? E outro ponto fundamental é, se a nossa demanda nesse momento não está como desejado, como era observado nos tempos pré-pandemia, utilize o tempo disponível para que você reveja aquilo que realmente faz a diferença na sua empresa, aquilo que é estratégico. Durante a correria do dia a dia, muitas vezes nós somos engolidos, digamos assim, por tarefas, pelo operacional, e a gente não dedica aquela atenção devida ao estratégico. É hora da gente pensar o que de fato faz a diferença no meu negócio, como é que eu posso atender melhor o meu cliente, o que eu estou fazendo hoje, gastando dinheiro, tendo custo, mas que não está me trazendo resultado. Estou fazendo isso porque está no piloto automático. Então, é uma oportunidade excelente para que a gente realmente foque naquilo que é necessário, naquilo que agrega valor ao seu produto ou serviço e que gera riqueza para a sua organização, ok? Então, em resumo, é hora de colocar a casa em ordem. Então, essas ações, elas trazem justamente uma análise do momento atual, do curtíssimo prazo, o que realmente nós podemos fazer para atravessar essa crise de uma maneira menos difícil, digamos assim. E com essas informações relativas ao nosso segmento como um todo, e a partir de toda essa análise que nós efetuamos, junto a fornecedores, clientes, acionistas, colaboradores, enfim, né, profissionais que atuam dando apoio à nossa empresa, nós vamos construir o nosso cenário pós-crise. Tá? Então, quanto tempo essa crise vai durar? Da mesma maneira que nós falamos ao início, isso vai impactar de forma diferente diferentes tipos de negócio, diferentes segmentos de mercado. Então, será que a minha retomada vai ser, a retomada do meu mercado vai ser em U, ou seja, vai levar um tempo maior para que essa recuperação, a recuperação ela vai ser mais suave, seguindo a curva em U, ou será que com a mesma rapidez com que ocorreu o decréscimo, vai acontecer a retomada, então a gente vai ter uma curva em V. Claro, nós teremos setores que vão se recuperar de uma forma mais gradual e alguns setores podem se recuperar de uma forma mais rápida. Então, qual é a possibilidade do teu negócio ter uma recuperação mais rápida? Você está preparado para isso? São perguntas que você precisa responder. Nós não sabemos quanto tempo essa crise vai durar, nós estamos ainda no distanciamento social, o plano de retomada econômica está começando agora, algumas atividades estão retornando, mas estão retornando com várias limitações. Né? Então, evidentemente que as empresas elas não têm a capacidade de atendimento que tinham no período pré-pandemia. Então, elas têm que estar preparadas para isso, elas têm que pensar no horizonte de tempo, porque se eu for pensar somente no final da pandemia, com a descoberta de uma vacina, nós temos aí um intervalo de tempo que pode levar de 1 a 2 anos, né? Esperamos. Então, eu tenho que estar preparado para as limitações desse período.
até a gente voltar para uma situação que a gente possa considerar como economicamente normal, ok? Então, cada setor de mercado também vai apresentar sua tendência, seu cenário de recuperação pós-crise. Nós precisamos analisar isso. Essa crise ela trouxe uma antecipação de muitas tendências, mudança de comportamento, né? Então, o remoto foi algo, por exemplo, que ganhou muita importância, quebrou paradigmas, né? Quebrou assim, enfim, paradigmas. As mudanças foram antecipadas, preconceitos, quebrou preconceitos. Então, por exemplo, o remoto, ele ganhou muita importância. Se você pegar a realidade das universidades, do ensino superior, até mesmo do ensino médio, então muita coisa foi levada para o ambiente remoto por uma questão de necessidade no curtíssimo prazo, e a tendência é que isso se mantenha, não substituindo o presencial, mas que se faça mais uso do remoto, canais de distribuição, vendas online também, enfim, há toda uma mudança no comportamento do consumidor, que antes poderia ter até algum tipo de ressalva com alguns produtos que se tornaram tão comuns agora. Então, por exemplo, delivery ganhou muita importância, já era bastante utilizado, mas ganhou mais importância ainda, né? Essas conferências em ambiente remoto, eventos, enfim. Então, tudo isso vai ser impactado. Então, eu preciso conhecer realmente o que mudou no perfil do meu consumidor. Tá entendendo? Então, isso aí é fundamental. Home office, por exemplo, foi uma outra mudança acelerada por essa pandemia e por esse distanciamento social. Se tinha algumas empresas com alguma ressalva em fazer uso do home office, hoje já estão repensando. Então, com certeza, vai ter uma utilização bem maior do que se imaginava já no curtíssimo prazo. Então, perceba, pessoal, nós começamos falando aqui de um plano de crise, tá? Ações imediatas de curto prazo. Nós falamos também de análise nas mudanças comportamentais e nas mudanças no segmento de negócio. E agora a gente fala o segundo, a gente entra no segundo bloco, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento para o médio e para o longo prazo, tá? Bem, o que muda? Na verdade é o seguinte, se a sua empresa fez um planejamento estratégico ao final de 2019, refaça. Não é uma questão de você revisar esse planejamento, é questão de refazer. As mudanças que aconteceram foram muito profundas. Realmente uma nova realidade para todo tipo de organização e todo segmento de negócio. Tá? Então nós precisamos refazer, não rever, mas refazer todo o processo de planejamento. E quando a gente fala o processo de planejamento, são aquelas etapas fundamentais que constituem a construção do planejamento estratégico, começando com a análise ambiental, né? Então é o que a gente estava falando aqui no curto prazo. Eu preciso olhar para dentro da minha empresa, eu preciso olhar para fora da minha empresa. Olhando para fora da minha empresa, eu vou ter uma análise daquele ambiente externo mais próximo, como clientes, concorrentes, fornecedores. Então, o que mudou com relação a isso? O que eu enxergo como uma oportunidade de mercado, como uma oportunidade para a minha empresa? O que eu enxergo como ameaça? O que mudou, como eu já falei, em termos de comportamento e de necessidade dos nossos clientes? E eu preciso olhar também no ambiente mais macro, né, que diz respeito às leis, à economia, à tecnologia, como é que todas essas mudanças vão impactar na minha empresa. E olhando para dentro da empresa, eu tenho que verificar os meus recursos, né, meus recursos financeiros, meus funcionários, tecnologia utilizada, instalações, como é que o meu produto se compara com o produto da concorrência, entenda esse produto como produto ou serviço, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus diferenciais, o que faz o consumidor comprar o meu produto e não o produto do meu concorrente. Então, eu tenho que fazer aquela velha análise aí, SWOT, forças de Porter, e ter realmente a construção desse cenário ambiental no qual a nossa organização está inserida, identificando oportunidades, ameaças, as nossas fortalezas e aquilo que eu preciso realmente desenvolver em termos de fraqueza, que eu preciso melhorar, para que eu não seja realmente atropelado, não apenas por esse aspecto dessa pandemia, mas também pela concorrência.
Então, são ações fundamentais. A partir disso, a gente vai ter um retrato, né, de como a nossa empresa está no segmento que ela atua comparativamente com os concorrentes, na avaliação, na percepção dos nossos clientes, e tudo isso vai fundamentar a escolha de estratégias para o médio e para o longo prazo. Então, realmente é refazer toda essa análise ambiental, rever, aí pode ser rever nesse caso, as nossas diretrizes organizacionais, tá? Então, a nossa visão, ela permanece fazendo sentido, os nossos valores permanecem fazendo sentido, nosso propósito, né? Então, isso talvez não seja abalado, mas a análise ambiental, com certeza, a gente precisa refazer, e a gente precisa, a partir dessa nova análise ambiental e da validação daquilo que é importante para nós, em termos de missão, de visão, de valores, a gente partir para a formulação das estratégias, tá? Então, como é que a minha empresa ela vai se posicionar nessa nova realidade, tá? Se eu não tinha, por exemplo, um serviço de entrega e a partir dessa pandemia o serviço de entrega vai ganhar uma importância tal, eu tenho que me reposicionar, eu tenho que desenvolver uma ação nesse sentido, né? Será que a minha empresa ela está com uma presença realmente no mundo virtual, no mundo digital, né? Ela está nas mídias digitais, ela está sendo lembrada, está sendo observada. Então eu preciso verificar o impacto de todas essas questões e a partir daí definir novas estratégias. Tá? Então eu posso definir a partir de tudo isso como é que eu vou me posicionar, né? Como é que eu vou me posicionar perante a minha concorrência como um todo. Tá? Bem, e a partir daí a gente partir para a implementação e que envolve aí a mobilização de todos os nossos colaboradores, importantíssimo nesse processo de planejamento estratégico, que nós tenhamos a participação dos nossos colaboradores, né? Então, todos os colaboradores se comprometem muito mais com aquilo que eles ajudam a desenvolver, a criar. Então, vamos convidar pessoas de diferentes níveis hierárquicos, de diferentes áreas, para participar dessa revisão, dessa releitura do nosso planejamento estratégico, até porque nós vamos ter que quebrar, né, esse planejamento estratégico nos níveis tático e no nível operacional, nos níveis tático e operacional. Então, uma vez definidas as ações macro da nossa organização, como nós vamos competir no mercado, quais serão as nossas estratégias, nós temos que levar isso aí para os setores específicos, em planos de ação mais curtos, 6 meses a 1 ano, e depois levarmos aí para o operacional com as metas mensais, semanais, diárias, né? Realmente aquela operação do curtíssimo prazo. E claro, nós não temos se nós não medimos. A medição ela é fundamental. E para isso, para cada objetivo que a gente define, nós precisamos ter os nossos indicadores também. Como é que a gente vai mensurar o alcance daquele objetivo? Então, a definição dos indicadores, a forma de controle, lembrando que o controle é justamente o que responde àquela pergunta: os nossos resultados, eles estão de fato coerentes com aquilo que foi definido como objetivo lá atrás? Os nossos resultados estão batendo com os nossos objetivos? Se sim, significa que a gente está no caminho certo. Então, esses são alguns cuidados, né, que nós precisamos ter quando a gente fala de um planejamento estratégico, tá? Mas o meu foco agora é justamente nesse planejamento do curtíssimo prazo, porque a gente não pode pensar que 5 anos para frente se a gente não fizer o dever de casa agora. Por isso que nós dividimos essa fala em planejamento de curto prazo, plano de crise, e a partir daí a construção de um planejamento mais para o médio e para o longo prazo. Bem, espero que tenha sido útil para vocês. Agradeço o convite do CRA Ceará. Me coloco à disposição para oportunidades futuras. Fiquem bem e vamos fazer realmente esse planejamento estratégico. Vamos pensar as nossas organizações de forma estratégica, porque a gente precisa aproveitar o momento da retomada, precisamos estar preparados para o momento da retomada e trazer mais empregos, recuperar os empregos perdidos, trazer crescimento, desenvolvimento para as nossas organizações e gerar riqueza para o nosso país. Esse é o nosso papel enquanto administrador, enquanto gestor, enquanto empresário, enquanto responsável pelas organizações produtivas.
Fico à disposição de vocês. Um grande abraço, fiquem bem, fiquem com saúde, sucesso nos empreendimentos de vocês.